Olá! Nesta aula da disciplina de Comunicação Empresarial, vamos abordar os temas relacionados ao estudo e às práticas da comunicação institucional e os conceitos e técnicas da gestão de crises. Bons estudos! Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, vamos começar situando a comunicação institucional dentro do composto de comunicação empresarial. A comunicação institucional é uma das 3 ferramentas que fazem parte do composto de comunicação empresarial, ao lado da comunicação de marketing e da comunicação interna. Para dar início a esta aula, vamos ver o conceito de comunicação institucional. Segundo o autor Maurício Tavares, em seu livro Comunicação Empresarial e Planos de Comunicação, a comunicação institucional é o conjunto de ações que visa divulgar informações aos públicos de interesse sobre os objetivos, as práticas, as políticas e ações institucionais da organização. Comunicação institucional, portanto, significa aquela série de ações comunicacionais, coordenadas e planejadas, que a empresa realiza para divulgar aos seus mais diversos públicos de interesse tudo aquilo que julgar importante e estratégico para a empresa. Pode ser de forma reativa, ou seja, apenas quando os seus públicos solicitam que a organização se comunique, ou de forma proativa, se antevendo as possíveis questões que os seus públicos podem levantar. Agora vamos falar dos objetivos da comunicação institucional. A comunicação institucional tem por objetivo conquistar a confiança, a credibilidade e a simpatia dos públicos de interesse da organização. Além disso, a comunicação institucional ajuda a estabelecer um conceito público para a empresa, difundindo a sua filosofia, sua missão e seus valores, que serão retratados em suas políticas e práticas. Em poucas palavras, o principal objetivo da comunicação institucional é ajudar a construir uma imagem positiva da organização junto aos seus públicos de interesse. Uma imagem corporativa positiva é fruto de 2 fatores: melhor mix possível de produtos e serviços e boas práticas empresariais. Oferecer um bom mix de produtos e serviços e comunicar isso aos seus clientes e prospects, ou seja, ao mercado, faz parte do universo do marketing e da comunicação mercadológica, como vimos na aula anterior. Entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço é uma questão de sobrevivência empresarial. No entanto, entre 2 empresas concorrentes que apresentam praticamente o mesmo mix de produtos e serviços, o fiel da balança para se desenvolver uma imagem empresarial positiva e que agregue valor para a empresa pode estar nas boas práticas empresariais. Boas práticas empresariais podem ser resumidas em 3 palavras. Ética, ou seja, ser correto na condução dos seus negócios. Transparência, jogar aberto com seus públicos estratégicos. E engajamento, que é quando a empresa demonstra responsabilidade social. Não faltam exemplos de organizações que tiveram sua imagem corporativa seriamente danificada ou que até mesmo encerraram suas atividades por falta de ética na condução de seus negócios ou ausência de transparência no relacionamento com seus públicos. Como acabamos de ver, boas práticas corporativas somadas a um bom mix de produtos e serviços são os pilares para a construção de uma imagem corporativa positiva. Para o pleno entendimento dos objetivos de comunicação institucional, é importante saber o que são e quais as diferenças entre identidade e imagem corporativa. A identidade corporativa reflete e projeta a real personalidade da organização, ou seja, o que ela é efetivamente, e não apenas sua aparência simbólica, representada pela logomarca, por exemplo. Assim como a personalidade do ser humano, a personalidade de uma organização é caracterizada por seu comportamento, refletindo um conjunto de propostas representado por suas intenções, pela maneira como age e reage às mudanças do meio ambiente e pelas ações concretas. Esse conjunto de propostas pode ser traduzido como missão, visão e valores da organização. Enquanto a identidade corporativa retrata o comportamento da organização, a imagem corporativa representa a forma como a organização é vista por diferentes públicos. É a percepção que as pessoas têm da empresa em relação ao seu comportamento. Podemos dizer também que a identidade de uma empresa é a manifestação visual de sua realidade, através do nome, logomarca, slogan, produtos, serviços, instalações, uniformes, ou seja, todos os pontos de contato e o que eles comunicam aos seus públicos. Já a imagem é o reflexo da identidade de uma organização. Em outras palavras, é a organização sob o ponto de vista de seus diferentes públicos. O autor Paul Argenti, em seu livro Comunicação Empresarial, a construção da identidade, imagem e reputação, propõe, como está no título de sua obra,
um elemento a mais, a reputação. Segundo o autor, a reputação se diferencia da imagem por ser construída ao longo do tempo e por não ser simplesmente uma percepção em um determinado período. A reputação está baseada na percepção de todos os públicos. Tudo que a empresa é, produz e a forma como ela age compõe a maneira como ela é percebida pelos seus variados públicos. Esse conjunto de fatores possibilita a organização ter um ponto de partida para criar a própria identidade. O autor afirma ainda que, enquanto a imagem pode variar para seus diferentes públicos, a identidade deve ser invariável. Segundo o mesmo autor, a construção da identidade é uma variável possível de ser controlada pelos gestores das empresas e existem alguns aspectos que devem ser minuciosamente planejados e cuidados. São eles: uma visão corporativa inspiradora, que significa ter uma visão empresarial que abrange os principais valores da empresa, suas filosofias, padrões e objetivos. A visão é um ponto de contato entre o público interno e o público externo. É uma ponte que une interesses comuns. Nomes e logomarcas, ou seja, as marcas são sinais identificadores e à medida que a empresa cria valor para a sua marca, está criando um verdadeiro patrimônio financeiro e emocional. Portanto, a empresa deve ter uma excelente estratégia para a marca corporativa. As marcas e o seu gerenciamento são fundamentais para a formação da identidade da empresa. Coerência. Em outras palavras, a empresa deve ter uma apresentação coerente em todos os sentidos. Das logomarcas e lemas ao comportamento dos seus gestores e funcionários. O cuidado e o zelo devem ser constantes. O profissional responsável pela imagem institucional da empresa deve realizar uma avaliação contínua da reputação da empresa, examinando as percepções de todos os seus públicos. O autor Paul Argenti, ao propor que as organizações façam um gerenciamento de sua identidade, apresenta uma sequência de passos a serem seguidos. O primeiro passo é fazer uma auditoria da identidade, ou seja, levantar a realidade atual e verificar como o público percebe a empresa. Em segundo lugar, definir objetivos para a identidade e ter objetivos bem definidos, estabelecidos pela alta gerência, ou seja, como a empresa pretende ser percebida pelos seus públicos internos e externos. O terceiro passo é desenvolver projetos e nomes, fazer uma análise de suas logomarcas, nomes, incluindo sua atuação nos mais diversos mercados. O quarto passo é lançar e comunicar, criar uma situação criativa para apresentar as mudanças realizadas e a nova identidade, quando houver necessidade de mudança. O quinto e último passo é programar. Criar ou mudar a identidade de uma empresa é um processo complexo e demorado. O importante é ter um bom plano de ação e estratégias para quebrar resistências quando houver necessidade de mudanças. Lembrando que não são só os novos programas de identidade que devem ser planejados. Essa atividade é pertinente à manutenção da imagem atual, sendo que a comunicação da mudança de imagem é muito mais complexa, exigindo muito do profissional de toda a empresa. Desde o início dessa aula, falamos inúmeras vezes que as ações de comunicação institucional precisam ser dirigidas aos diversos públicos de uma organização. Mas quais são esses públicos? Facilmente identificamos público interno, e quando pensamos em público externo, o que nos vem à cabeça em primeiro lugar são os clientes ou os possíveis clientes, os prospects. Mas são só esses os públicos que uma organização se relaciona? E os fornecedores? E o governo? Sindicatos? As associações comerciais e empresariais? Na verdade, uma empresa se relaciona com uma infinidade de diferentes públicos. São os chamados stakeholders. Os stakeholders são os públicos estratégicos de uma organização. Eles interessam e influenciam direto ou indiretamente os negócios de uma empresa, assim como são também influenciados e afetados pela empresa e sua atuação. Para ficar mais fácil de entender, é só imaginar aqueles públicos que podem ser os stakeholders de uma organização. Por exemplo, os acionistas, os donos da empresa, investidores, os empregados, os fornecedores, sindicatos, associações empresariais, comerciais ou profissionais, a comunidade onde a empresa tem operações, por exemplo, a associação de vizinhos, os governos, os concorrentes e assim por diante. Evidente que cada organização se relaciona com diferentes stakeholders. Alguns são específicos de um determinado segmento. Uma empresa de alimentos, por exemplo, se relaciona com os fiscalizadores da higiene sanitária. Já uma indústria química deve se relacionar com os órgãos fiscalizadores do meio ambiente. Na indústria automotiva, há uma forte interação entre a empresa e as forças sindicais que representam os trabalhadores. Outro exemplo seriam as indústrias do fumo e do vinho, que possuem estreito relacionamento com os agricultores. Antes de realizar qualquer ação comunicacional, é preciso mapear e definir precisamente quais são os públicos de uma organização.
Segundo a autora Marcélia Lupetti, o gestor de comunicação definirá e priorizará os stakeholders de acordo com os interesses da organização. Podemos mapear os públicos de uma organização, dividindo-os de acordo com o grau de relacionamento com a mesma. São basicamente duas divisões, os públicos essenciais e os não essenciais. Os públicos essenciais são aqueles que efetivamente se relacionam comercialmente com a organização. Podemos dividi-los em primários e secundários, pelo grau de intensidade de sua relação com a empresa. O público primário é o que mais se relaciona. São, por exemplo, os funcionários, clientes, colaboradores e revendedores. O público secundário são aqueles cujos vínculos não são tão duradouros, como fornecedores e funcionários terceirizados e temporários. Há também os públicos não essenciais, ou seja, aqueles que não influenciam diretamente na operação da empresa. São exemplos de públicos não essenciais: prestadores de serviços, entidades de classe, associações comunitárias, imprensa e concorrentes. Que recursos podemos utilizar na hora de definir estratégias e ações de comunicação para os nossos diferentes públicos? Quais são as ferramentas de comunicação institucional mais utilizadas? Assim como em qualquer processo comunicacional, o que importa mesmo é achar a ferramenta mais adequada para atingir o público de interesse. As principais ferramentas de comunicação institucional são a propaganda institucional, o jornalismo empresarial e a assessoria de imprensa e relações públicas. Para que as pessoas percebam o posicionamento da organização sobre determinado tema, ou para ajudar na construção da identidade e imagem institucional, é preciso que haja divulgação, e a propaganda institucional auxilia a organização a conquistar a confiança, credibilidade e a simpatia de seus públicos de interesse. As principais características da propaganda institucional são: não traz um apelo direto à comercialização de produtos ou serviços. Ajuda a construir a identidade e a imagem corporativa. É difícil de mensurar o retorno, pois não há como medir o resultado em volume de vendas, por exemplo. A mídia impressa, em geral, é a mais usada, mas também há empresas que investem em propaganda institucional em outros meios. Por exemplo, a companhia Zafra de supermercados, que investe em propaganda institucional apresentando belíssimos comerciais de TV. Vamos dar uma pausa em nossa aula para assistir. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Quem é que nunca viu um jornalzinho de empresa? Esse tipo de mídia é a mais usada quando tratamos do jornalismo empresarial como uma das ferramentas de comunicação institucional. Mas não há apenas o jornalzinho da firma quando pensamos em possíveis mídias para essa ferramenta. Murais, revistas, boletins, rádio e TV também podem ser utilizados. O jornalismo empresarial não se restringe ao âmbito interno das organizações. Assim como na propaganda institucional, a empresa tem o controle sobre o conteúdo publicado. Como exemplo, existem programas específicos na TV a cabo para determinadas classes profissionais, como advogados, contadores e corretores de seguro.
Um outro bom exemplo de jornalismo empresarial é a revista de bordo das companhias aéreas, como a TAM nas nuvens, ou a Consultoria Natura, uma publicação que traz dicas de vendas e promoções sobre os produtos da marca para a equipe de promotores e consultoras. A assessoria de imprensa compreende um trabalho de captação de fatos ocorridos na organização, a transformação desses fatos em textos jornalísticos e a sua divulgação, coordenada, coerente e lógica, aos jornalistas dos veículos de comunicação. A assessoria de imprensa é uma ferramenta que contribui para a formação da imagem da organização, seja pela divulgação de sua marca ou dos fatos ocorridos na empresa. Já as atividades de relações públicas podem ser definidas como os esforços planejados e contínuos da empresa para melhor se relacionar com todos os seus públicos, não se limitando somente à imprensa. O profissional ou o departamento de relações públicas precisa conhecer bem todos os stakeholders para detectar seus perfis, seus anseios, suas opiniões e seus possíveis pontos de conflito, para então definir estratégias e ações, protegendo e ajudando a construir a imagem da empresa. O departamento de assessoria de imprensa ou de relações públicas pode ser próprio, fazendo parte do quadro funcional da organização, ou terceirizado, através da contratação de uma empresa especializada. Vale destacar que a ferramenta de assessoria de imprensa e relações públicas é uma das mais importantes quando falamos de comunicação institucional. Lidar com a imprensa é muito difícil, pois a organização não consegue ter controle sobre aquilo que será publicado. Toda organização está sujeita a passar por situações que podem prejudicar sua imagem e sua reputação. Escândalos financeiros, acidentes, fraudes são assuntos comuns na mídia. Hoje em dia, com a rapidez da informação, uma pequena crise, quando mal administrada, pode ter efeitos devastadores na empresa. Um exemplo típico foram os acidentes aéreos ocorridos com a TAM e com a Gol, onde essas empresas tiveram que utilizar diversos mecanismos para gerenciar a crise gerada por essas tragédias. O princípio básico da gestão de crise é estar preparado para o pior antes que aconteça. As crises, em geral, têm seu início a partir de um processo de interesses não atendidos. Antes de ser deflagrada a crise, é comum que ela se configure como conflito. Este processo, quando a organização realmente administra os conflitos, pode ser interrompido antes de causar maiores danos. Conflitos são ideias, sentimentos, atitudes ou interesses antagônicos que podem se chocar. Identificado o conflito e não solucionado imediatamente, parte-se para a negociação, quando ocorrem concessões de ambas as partes. Se a negociação não obtiver sucesso, tem-se uma crise, um processo mais complicado. Apesar de todas as empresas estarem sujeitas às crises, alguns setores da economia estão mais vulneráveis em função de sua atividade ou da exposição a fatores ambientais de risco. Existem dois tipos de crise que uma organização pode passar: as esperadas e as inesperadas ou contingenciais. Entendemos como crises esperadas aquelas que decorrem de uma atitude que a empresa vai tomar, ou de uma movimentação do mercado, ou ainda como o efeito de alguma ação realizada por um stakeholder. Podemos citar como exemplos de crises esperadas as greves ou demissões em massa, a desativação de uma unidade ou desligamento de altos executivos, a venda de parte da empresa, joint ventures ou fusões. Podemos chamar de crises inesperadas ou contingenciais aquelas que não podemos prever quando vão acontecer. Podemos citar como exemplo acidente de trabalho, incêndios e explosões, furtos ou assaltos, depredação e tumulto, acidentes ecológicos, tentativa de extorsão, danos graves causados por intempéries, vazamento de informações sigilosas e denúncias de irregularidades. Toda empresa deve ter um plano de gerenciamento de crises. Quanto menos preparada a empresa estiver, mais efeitos colaterais haverá, com mais intensidade e durabilidade. Uma vez identificado um processo de crise, a empresa precisa montar um plano de contingência para lidar com a situação. São princípios do plano de contingência, por exemplo, ter porta-vozes treinados para a crise, se possível um só, isolar a equipe de administração de crise de suas atividades cotidianas, ter mensagens consistentes interna e externamente, não especular, nem tampouco blefar, demonstrar preocupação com o aspecto humano da situação. Um dos aspectos a serem considerados em um plano de contingência é a comunicação no momento da crise. Nem tudo deve ser comunicado, porém, podemos relacionar alguns princípios básicos que ajudam a definir o que deve e o que não deve ser divulgado e em que momento devemos divulgar. Não devemos divulgar nada, por exemplo, enquanto as informações ainda não estão disponíveis ou quando ainda não estamos seguros judicialmente do melhor caminho a tomar. Também não podemos divulgar
antes de definirmos quem irá representar a empresa e quando a informação pode causar pânico ou quando são sigilosas. Por outro lado, há uma série de razões que reforçam a necessidade da empresa em se comunicar com seus diversos públicos em momentos de crise. Quem cala, consente, ou seja, não se manifestando ao contrário, a empresa passa uma imagem de concordância com a situação. Além disso, toda a comunicação institucional é importante no momento de crise, porque ajuda no processo de formação da imagem da empresa. A crise passa, mas muitas vezes a sequela de uma empresa calada e negligente fica, e na próxima situação de crise, a imprensa será mais severa em desaprovação ao comportamento anterior da empresa. Para encerrar, vamos falar dos 20 princípios básicos da gestão de crise, que podem ser divididos por antes, durante ou depois de um processo de crise. Antes de instaurado um processo de crise, a empresa deve entender que a crise não é só o inesperado. É preciso criar um sistema de informações que monitore aqueles aspectos mais tensos da relação entre a empresa e seus stakeholders e avalie os riscos potenciais de uma possível crise. Todas as áreas da empresa devem trabalhar de forma a evitar conflitos com seus públicos, especialmente as áreas operacionais, de marketing e a jurídica. Além disso, todas as áreas devem conhecer as possíveis situações de conflito e os danos que uma crise pode causar. Por fim, é preciso criar e implementar um plano de gestão de crise e um plano de contingência para cada situação possível. Antes da crise, crise não é só o inesperado. Estipule um sistema de informações em que os riscos potenciais sejam sempre informados. Cuidado com a autoconfiança das áreas operacionais, do marketing e do jurídico. Treine todas as áreas sobre as situações de crise e seus potenciais danos. E crie e implemente um plano de administração de crises, com planos de contingência para cada caso. Uma vez que o processo de crise está instalado, se você for o gestor de uma empresa durante a crise, você deve imediatamente criar um comitê que terá um único coordenador. Afaste aquele sem preparo emocional e tenha cuidado com a paranoia e o exagero. Também cuidado com as opiniões sem fundamento, os palpiteiros e oportunistas. Pesquise. Você precisará saber como está o clima organizacional e como os stakeholders estão vendo a crise. Aprenda a trabalhar com advogados. Vão influenciar muitas decisões. Tenha flexibilidade. As variáveis serão muitas e novas. Pergunte-se, quem é seu principal público? Disponibilize-se ao máximo. Nunca use-o sem comentários. Vai difundir uma imagem arrogante e negativa e nunca se esqueça do público interno. Ele tem que continuar produzindo. Por fim, é preciso uma atitude positiva para vencer a crise. Durante a crise, crie imediatamente um comitê gestor da crise, com um único coordenador. Afaste aquele sem preparo emocional. Cuidados com a paranoia e o exagero. Cuidado com os palpiteiros e oportunistas. Faça pesquisas para avaliar como os stakeholders estão vendo a crise. Aprenda a trabalhar com os advogados, vão influenciar muitas decisões. Tenha flexibilidade, as variáveis serão muitas e novas. Pergunte-se, quem é seu principal público? Disponibilize-se ao máximo, nunca use-o sem comentários. Vai difundir uma imagem arrogante e negativa. Nunca se esqueça do público interno. Vença a crise, ela nunca é eterna. Uma vez que a crise está terminada, ainda cabe ao gestor avaliar quais foram as sequelas da crise na imagem da empresa. Identificadas essas sequelas, é preciso trabalhar contra esses estigmas, criando e implementando estratégias de comunicação institucional para reverter os problemas. E por fim, pesquise e monitore constantemente a imagem da empresa à procura de marcas secundárias, geradas pela crise ou possíveis traumas que podem gerar problemas no futuro. Depois da crise, o trabalho ainda não terminou. Quais são as sequelas? Trabalhe contra os estigmas, não seja passivo. Pesquise periodicamente a imagem da empresa. Com essas 20 dicas sobre gestão de crise, encerramos esta aula da disciplina de comunicação empresarial. Espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido bastante. Para quem quer ficar atualizado e saber um pouco mais sobre comunicação empresarial, eu indico o site que aparece no vídeo. Um grande abraço e até a próxima! O professor Diogo nos indica para esta aula a leitura do livro Comunicação Empresarial, a construção da identidade, imagem e reputação, de Paul Argenti. Nesta obra, o autor apresenta uma discussão inovadora sobre a importância estratégica da comunicação para empresas de todos os portes. Do triunfo empresarial à turbulência interna, passando por respostas e crises, as empresas devem saber se comunicar com clareza e de forma estratégica para serem eficazes.
Um enfoque inteligente para a comunicação nada mais é do que seguir boas práticas administrativas. Nesta aula, o professor Diogo nos apresentou o conceito de comunicação empresarial, seus principais objetivos e suas boas práticas. Também vimos os conceitos de imagem e identidade corporativa. Aprendemos o conceito de stakeholders e a classificação dos principais públicos estratégicos para as organizações.